Eita, Jesus maravilhoso! Tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje eu gostaria de falar, nessa noite, a respeito de transmissão de unção. E eu gostaria de falar a respeito de transmissão de unção na pessoa de Eliseu. E essa história de Eliseu está registrada lá em 2 Reis, capítulo 2 e versículo 9. A história foi o seguinte: estavam caminhando os dois, Elias e Eliseu. E Elias perguntou para Eliseu dizendo o seguinte: pede o que tu queres, antes que eu seja tomado de ti. Então respondeu Eliseu e disse: peço-te que me dá porção dobrada do teu espírito. E Elias respondeu: difícil coisa me pediste, porém se tu me vires quando for tomado de ti, assim será feito. Se tu não vires, não será feito. E os dois andavam e estavam falando. De repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu em um redemoinho ao céu. Quando Eliseu viu aquilo, ele clamou dizendo: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E quando a capa de Elias caiu, Eliseu pegou e voltou até a margem do rio Jordão, e chegou e feriu o rio Jordão e clamou dizendo: cadê o Senhor Deus de Elias? E as águas se dividiu em duas partes e ele passou. Então esse foi o primeiro milagre no ministério de Eliseu. Eliseu, ele teve um ministério muito abençoado, mas foi graças à unção que ele recebeu de Elias. Todo mundo sabe de cós salteado que Elias fez 8 grandes milagres. Quando Eliseu recebeu a unção dobrada do espírito de Elias, ele recebeu a unção não estava na capa, e sim no fato dele ter visto Elias subir ao céu. Então a unção esteve nisso aí, no fato dele ver quando Elias foi tomado de si. Então creio eu que quando ali o carro de fogo passou com seus cavaleiros, creio eu que naquele momento ele recebeu a unção, né? Creio eu. A unção, ela não estava somente na capa, mas ele recebeu a unção dobrada após ele ter visto Elias subir. Elias fez, como eu já falei, 8 grandes milagres. Eliseu fez 15 grandes milagres. Aí você fala o seguinte: mas não deveria ser 16? Por que ele fez 15? Tá, ele fez 15 grandes milagres. E a Bíblia diz que ele morreu e foi lançado em uma cova. E a Bíblia diz que quando um exército voltava de uma batalha, um dos seus soldados morreu ali no caminho e não conseguiu chegar ao destino. Então o que eles fizeram? Eles pegaram aquele soldado e jogou na cova. E a Bíblia diz que quando ele foi lançado ali, a unção que estava nos ossos de Eliseu, ela passou para aquele homem e ele ressuscitou instantaneamente e saiu correndo para acompanhar os seus companheiros. Então completou aí 16 grandes milagres na vida, no ministério aí da pessoa de Eliseu. Eu quero dizer com isto para você o seguinte: que em algum momento do seu ministério, você vai orar, você vai jejuar, você vai ler a Bíblia e você não vai ter o resultado esperado. Eu estive vivendo isso na pele durante um certo tempo do meu ministério, que eu orava, jejuava e fazia tudo que estava ao meu alcance e eu não via unção aparente na minha vida. Eu ia pregar, não acontecia absolutamente nada. Eu ia orar e não acontecia nada. Então, eu conversando com o profeta, ele falou que era necessário que a gente recebesse
a unção de alguém, a gente recebesse uma transmissão de alguém para que a gente pudesse já fruir o ministério já com grandes milagres e grandes acontecimentos no nosso ministério. E eu estive conversando outro dia com um rapaz que ele estava desviado e ele voltou para a casa do Senhor e ele voltou com tudo. E ele falou o seguinte: olha, quando eu chegar lá, eu vou fazer diferença e vou ser cheio do Espírito Santo e vou receber uma unção muito grande na minha vida, vou ser um pregador, vou ser usado em milagres e etc, etc. E ele voltou com toda a energia, voltou com todo o entusiasmo. E aí orou e jejuou, leu a Bíblia, se consagrou e buscou a presença do Senhor. E não aconteceu absolutamente nada. E aí, eu, nas minhas andanças com o Senhor, tenho mais de 20 anos que estou servindo ao Senhor, pela misericórdia dele, é claro. Graças a Deus tenho experiências perante o Senhor e também fiz o curso básico de teologia. Tem, portanto, um conhecimentozinho para passar para você, meu querido, que está aí me assistindo. Então, ele estava reclamando para mim que ele não estava fruindo o seu ministério, a ponto dele desistir até mesmo de buscar. Aí ele desistiu e estava totalmente desmotivado. Aí eu fui e falei para ele o seguinte: meu querido, você tem que receber uma unção na sua vida. Você tem que, quando você vê um homem que tem uma unção de Deus na sua vida, você vai até ele e pede ele para fazer uma oração por você e transmitir uma unção na sua vida. E um detalhe bastante interessante que pregador nenhum fala. Pregador nenhum fala, eu vou revelar para você. Creio eu que os pregadores vão ficar com raiva de mim, porque eu revelando isso aí, daí a pouco vai ter muito menino novo aí, sendo usado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo. Eu vou revelar para você, fica ligado nisso aí, que eu vou revelar para você. Eu falei isso para ele, porque isso aconteceu na minha vida. Eu orei durante muito tempo pela minha vida espiritual e as coisas não fluíam muito. E aí também orei muito pelo meu casamento e meu casamento também não fluía. E aí eu recebi uma unção, uma imposição de mão de um obreiro muito abençoado que tem um casamento magnífico. Ele juntamente com a sua esposa parece dois adolescentes, é muito lindo os dois. E aí ele orou sobre a minha vida e orou também na vida da minha esposa. E nós tivemos o casamento restaurado. Hoje, graças a Deus, eu tenho o prazer de ser casado com a mulher que o Senhor me deu. E isto antes eu não tinha e já estava orando há 4 anos. Então, para você ver que a transmissão de unção realmente funciona. E outro detalhe, você que está endividado, você que está vivendo aí sufocado com as dívidas. Se uma pessoa que não é liberta das dívidas orar por você, você não vai ser liberto. Porém, se uma pessoa que é liberta das dívidas, não deve ninguém, vive uma vida financeiramente controlada, essa pessoa, ao orar por você e transmitir uma unção de bênção financeira na sua vida, você automaticamente vai ser abençoado financeiramente. Isto aconteceu na minha vida, por isso que eu estou passando isto para você. E uma coisa que eu falei, que se os pregadores souberem que eu falei isso aqui, muitos vão ficarem com raiva de mim. Quando você é um pregador abençoado, que você tem um casamento abençoado, você é poderosissimamente usado na palavra, e você quer transmitir uma unção na pessoa de alguém, para que alguém venha receber a unção da palavra, que alguém venha receber o dom da palavra e venha ter um peso nas palavras e venha ser um arrebatador de multidões. Quando você ora pelaquela pessoa, ela automaticamente vai receber aquela unção na sua vida, o dom da palavra. E aí o que acontece? No momento que a pessoa recebe aquela unção na sua vida, ele é abençoado e a unção ela volta também dobrado para a sua vida, e assim você se torna cada vez mais
abençoado. Quando você me convidar para mim ir na sua igreja, eu quero transmitir uma unção na sua vida. Eu quero transmitir a unção que o Senhor pôs na minha vida. São muitas unções que o Senhor transmitiu na minha vida e eu quero passar isso para você, que eu venho adquirindo essas unções no decorrer do meu ministério, e eu quero passar isso para você. Outra coisa bastante interessante é que quando a pessoa recebe o dom da palavra, ele recebe aquela transmissão de unção na sua vida, na maioria das vezes, quando é uma pessoa que tem muita intimidade, como tinha Elias, que ele passou ali para Eliseu, você pode observar que ele já começou a fazer grandes milagres, como por exemplo, abrir o rio com a capa de Elias. Visto que Eliseu, ele começou já a fruir o seu ministério muito rapidamente. Que quando a pessoa recebe a unção, às vezes também pode demorar alguns anos para que ele venha aperfeiçoar o dom da palavra, por exemplo, o dom da cura, por exemplo. Então, você tem que ir aperfeiçoando e buscando cada vez mais até você estar dominando 100% aquele dom que o Senhor entregou para você. Então, não desista. São essa forma de receber a unção, através da transmissão de unção. E a outra forma que a Bíblia diz, está escrito em Salmos, se não me foge da memória, 133, está escrito o seguinte: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce na cabeça e desce também sobre a barba de Arão, e aí molha todas as suas vestes, e a Bíblia diz que é como o óleo também, o orvalho, né, no monte de Hebron. Então, isto é, resumindo, quando os irmãos estão em união, quando você está em comunhão com os irmãos, quando eu falo de comunhão, eu falo daquela pessoa que tem uma comunhão tão grande que quando o irmão está passando por algum problema, ele também sente na pele. Isto que é comunhão. E quando os irmãos estão em comunhão, estão em união. Então, a Bíblia diz que o Espírito, ele desce redondo na vida dos irmãos, e eles são todos cheios do Espírito Santo e serão abençoados. Medite nesse salmo aí e você vai chegar a essa conclusão. Então, tá aí as duas formas para você receber uma unção na sua vida. É sobre a transmissão de unção e também você buscando juntamente com os irmãos e você vivendo em amor de acordo à palavra. Não existe nada que alegra mais o Senhor do que os irmãos viverem em união. Quando você está em união com os irmãos, o Espírito vai descer na sua vida de forma assim, facinho, no piscar de olhos. Eu gostaria de mandar um abraço para as pessoas que estão me assistindo. São muitas pessoas que estão me assistindo aí, que estão assistindo os vídeos, estão divulgando, e você não tem ideia da alegria que você me dá quando eu vou olhar lá que alguém se inscreveu, quando eu vou olhar lá que tem muitas visualizações. Isso é uma alegria muito grande que dá para a gente e um incentivo para que a gente continue trabalhando. E peço aos irmãos aí que me perdoem pelas palavras, porque eu fugi da escola um pouco, né? Não sou 100% no português, mas as palavras que eu estou transmitindo da Bíblia Sagrada são palavras verdadeiras. Então eu quero que você preste atenção nas palavras que eu estou falando da Bíblia e não no meu português, porque se você prestar atenção no meu português, você vai se frustrar. Eu gostaria de mandar um abraço para a pessoa de Tiago, que ele tem uma loja, digamos assim, lá na saída para Nerópolis. Ele disse que está assistindo todos os meus vídeos e vai aí um abração para você. E você não tem ideia da alegria que você me traz assistindo e divulgando meus vídeos. E um abração carinhoso também para a Vânia, vendedora da Fregate, é uma vendedora nota 1000. Essa mulher, você não tem ideia do tanto que ela ama a palavra e do tanto que ela é abençoada. Ela chegou aqui e começou do zero e agora já está morando numa linda mansão. Inclusive eu quero ir lá comer um churrasco lá para comemorar aí essa mansão que ela fez.
Então ela está divulgando aí os vídeos e eu estou ficando muito maravilhado com isso. E tem mais pessoas aí que fica ligado aí que eu vou estar mandando um abração para você, porque você não tem ideia da alegria que você me dá. E eita, Jesus maravilhoso!